Fala aí galera, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do site Planeta Biologia e vamos falar um pouquinho das propriedades gerais da matéria. Bom, eu escolhi essa imagem aqui e, para a verdade, eu não sei porque eu escolhi essa imagem não, né? Sei lá, poderia ter usado outra imagem, colocado aí meu lindo rosto, mas eu pensei, não, vai desconcentrar muita galera, o pessoal vai ficar prestando atenção demais aí. Enfim, eu usei aqui o fogo, mas o fogo é matéria? Mas espera aí, o que é matéria? Para a gente entender o que é matéria, a gente tem que estudar as suas propriedades, certo? Quando a gente estudou lá em seres vivos, que eu perguntei quais são as características comuns a todos os seres vivos, e a gente foi pensando sobre isso, a gente foi discutindo sobre isso, vamos fazer a mesma coisa agora com a matéria. Não estou falando de história, geografia, português, nem ciências. Estou falando da matéria. Tudo que compõe, tudo aquilo que está à nossa volta, você mesmo que é feito de matéria, certo? A cadeira que você está sentando, o celular que você está vendo, o computador, o ar que você está respirando, este fogo, a gasolina, certo? Vamos tentar entender o que é matéria? Bom, como eu disse, a gente tem, para entender o que é matéria, a gente tem que entender as propriedades da matéria. O que ela é capaz de fazer? O que, por exemplo, um pedaço de madeira, o que difere um pedaço de madeira para o ar? Bom, falando assim, é uma maneira meio óbvia, mas pensando cientificamente, pensando de maneira lógica, de maneira objetiva, o que difere a maneira do ar? São as propriedades, são as suas características, como dureza, massa, densidade, certo? Vamos dar uma olhada nisso. Transparência, enfim, vamos dar uma olhada em tudo isso daí. Na embalagem, se você já deve ter reparado, se você olha, se você é curioso, né? Se não, você nem deve ter olhado. Enfim, na embalagem de diversos produtos que a gente usa no dia a dia, a gente pode ver certas indicações, certas medidas, como massa, olha a propriedade importante aqui, ó, massa ou o volume. Deixa eu mudar só um pouquinho a cor aqui dessa caneta, para a gente ter um destaque maior. Deixa eu colocar aqui essa cor, pronto. Deixa eu ver aqui como ficou. Beleza, ficou vermelhinho agora, certo? Massa e volume. Bom, massa, a gente tem o costume de falar assim, quanto que você está pesando? Eu peso 80 quilos. Essa medida aqui, por exemplo, quando a gente fala 80 quilos, 80 kg, vamos estudar bastante esses símbolos. 80 kg, na verdade, ele está se referindo não ao peso, mas sim à sua massa, certo? A quantidade de matéria que você tem no seu corpo. Então, se você já viu esse tipo de produto, você vai ver que ali tem algumas propriedades da matéria indicada na embalagem. Quais são as propriedades gerais da matéria? Por quais mudanças de estado físico, olha aqui, palavrinha-chave, estado físico e mudanças. Você sabe qual é? Mudanças de estado físico? Pensa aí um pouquinho, anota aí no papel. Que estados físicos você conhece? Bom, os três mais conhecidos são o sólido, o líquido e o gasoso, certo? E as mudanças, por exemplo, passando do estado sólido para o estado líquido, lembra aí da famosa fusão? Da liquefação, no caso do sólido para o líquido, né? É fusão. Bom, continuando, todos os corpos possuem matérias, certo? Essas matérias podem ser iguais ou diferentes, e o mesmo corpo pode possuir diferentes tipos de matéria. Mas o que é matéria? Um conceito aqui bem resumido, certo? Esse conceito aqui bem resumido do que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Pode ser que alguma vez você tenha ouvido falar assim: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Dois corpos não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. E esse é um conceito fundamental da matéria. Matéria é tudo que tem massa,
vamos deixar agora de chamar de peso, certo? E ocupa lugar no espaço. O que é massa? Massa nada mais é que a quantidade de matéria de um corpo, certo? Um corpo qualquer, uma caneta, uma mesa, o próprio ar, uma parede, um caderno, uma panela, um feijão, um arroz, bife, saladinha bem temperado, certo? Tudo isso é massa. Se você, por exemplo, pesa 50 quilos, olha o que eu falei, se você pesa 50 quilos, não, correto seria, se você tem uma massa de 50 quilos, isso significa que a quantidade de matéria que você possui é 50 quilos. Aqueles 50 quilos nada mais é que a quantidade de matéria que o seu corpo possui. Outra característica, volume, certo? Volume em geral é medido em litro, mililitro, certo? 1 litro. E se refere aí ao espaço que um determinado corpo ocupa no espaço. Sim, você tem seu espaço. Lute pelo seu espaço, jovem estudante. Esse espaço, certo, que um determinado corpo ocupa é chamado de volume. Bom, se você já tentou lá na carteira sentar 2 pessoas, até pode dar, 3, 4 fica meio difícil. Por quê? Porque o seu volume vai ocupar esse espaço. Divisibilidade, outra propriedade. Bom, já vimos 1, 2, 3, certo? Essas daqui são características comuns a todas as matérias, ou seja, tanto o ar quanto um pedaço de madeira possuem massa, volume e podem ser divididos. A matéria pode ser dividida em partes menores. Você pode pegar aí, um pedaço, uma folha de papel e dividindo ela, e dividindo até o tamanho de um átomo. No nosso caso seria impossível fazer, certo? Porque a mão não vai chegar a tal ponto, mas é possível. A gente pode dividir a matéria completamente, certo? Olha aqui uma propriedade interessante, sem que suas propriedades se alterem. Então vamos imaginar aí um pedaço de papel. Se você cortar ali em 2 pedaços, ele vai continuar com as mesmas propriedades, certo? Ele vai continuar sendo papel. A gente vai estudar isso quando a gente vê átomo, porque o átomo vai ser o mesmo. O papel, que é feito basicamente de átomos de carbono, continua sendo feito de átomo de carbono, né? Você não vai lá rasgar o papel e virou átomo de ouro. Não é assim, certo? Outra propriedade da matéria. Impenetrabilidade. Quando se diz impenetrabilidade, são diferentes níveis, né, de impenetrabilidade, certo? É um conceito um pouquinho difícil de se entender no começo, mas significa dizer o seguinte: olha aquele conceito lá famoso, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Mas se der um tiro na parede, a bala vai penetrar. O que vai acontecer quando o tiro acertar a parede? Na verdade, aquela bala vai deslocar a parede para o lado. É isso que vai acontecer, mas de fato essa bala não vai penetrar, ela vai deslocar, aquela matéria vai continuar existindo. É um conceito difícil, certo? Mas aos poucos a gente vai começar a entender. Compressibilidade. Sob a ação de uma força, podemos comprimir o volume de determinada matéria. Um exemplo clássico aí, o exemplo mais fácil da gente entender, certo? Essa quinta característica, se você pegar, por exemplo, uma seringa cheia de ar, fechar ali a boca, certo? Você fecha ali a saída do ar e comprime a seringa. A quantidade de ar é a mesma, mas ela foi comprimida, ok? A sexta, a elasticidade. Sim, a matéria é elástica. Após compressão, a matéria pode voltar ao seu volume geral. Isso acontece com todas as matérias. Todas essas características aqui vão acontecer com todas. O que vai acontecer é que, dependendo da matéria, vai variar o que cada um pode fazer mais. Existem matérias que possuem grande capacidade elástica. Existem matérias que
possui um grande grau de dureza. Existe matéria que é difícil de dividir, certo? Bom, um fato muito importante no estudo da matéria é trabalhar com medidas. E medidas são padrões, certo? O que significa padrão? Padrão é algo pré-determinado. Então tá nesse padrão, né? O quilo é algo pré-determinado. Não se chegou assim, caiu lá do céu, ó, 1 quilo é assim, não. Até se chegar a esse conceito do quilo, foi uma longa história, cada povo usava a sua medida, até que a gente chegou nesse padrão que é praticamente universal, certo? Alguns padrões são praticamente universal, exemplo, quilo. Então, a massa, assim como o volume e o comprimento, é uma grandeza, ou seja, algo que pode ser medido. Medir uma grandeza significa comparar uma grandeza com outra, tendo um padrão. Então, você tendo 1 quilo com padrão, você pode comparar duas massas diferentes, certo? Aqui, ó, olha a comparação que está sendo feita. Eu queria atingir 1 quilo de tomate. Eu tenho esse padrão aqui. Provavelmente você não deve ter visto, né? Deixa eu desenhar aqui, que eu desenho aqui, beleza, hein? Mas esse peso, o peso 1 quilo, significa o seguinte, que quando eu equilibrar essa balança, quando essa balança fica aqui no meio, ela não está... Pergunta para você, quem está pesando mais aqui? Qual dos dois pesa mais? Esse quilo ou tomate? Só observando a balança. Use aí seu poder de observação. Se você respondeu tomate, você acertou. Para esse tomate estar 1 quilo, tá vendo que a balança aqui está mais baixa? Significa que ela está vencendo esse quilo. Quando ela estiver equilibrada, significa que temos 1 quilo de tomate. Para facilitar a comunicação, os cientistas preferem utilizar um único grupo de medidas, o Sistema Internacional de Unidades. A gente vai estudar bastante isso daí ainda. Por que é importante? Imagina o seguinte, a gente está aqui no Brasil, a gente usa uma medida para comparar a massa, para medir massa, que é o quilo. Aí a gente vai para outro lugar que usa outra medida, a onça. Onça, sim, existe uma medida chamada onça. E como é que você vai converter? Fica meio difícil, né? A gente chegar em outro lugar e tentar converter isso em 1 quilo de tomate, transformar ele em onça, ficaria meio difícil, certo? Então por isso que é importante esses padrões. 1 quilo no Brasil é 1 quilo no Japão, que é 1 quilo na França, que é 1 quilo na Argentina, que é 1 quilo em La Colômbia, 1 quilo em México, 1 quilo em United States of America, certo? Então são importantes esses padrões e vamos trabalhar muito. O importante é a gente trabalhar isso de forma racional, tentando entender coisas que na verdade a gente já conhece. Você já ouviu falar de metro, talvez já tenha ouvido falar de metro cúbico, já ouviu falar de quilograma. Então vamos pegar isso que a gente já conhece e transformar esse conhecimento e estudar ele de forma um pouquinho em uma linguagem mais científica, ok? Aqui, como eu disse, balança de pratos, um instrumento que vai medir massas, quantidade de massas, uma das grandezas, uma das propriedades gerais da matéria. Estados físicos da matéria. Sim, a matéria passa por estados físicos, os mais conhecidos, certo? Que são 3, é o sólido, líquido e gasoso. Existem outros? Existem. E você provavelmente não, você com certeza já viu um outro estado. Que estado será esse, hein? Daqui a pouquinho eu falo. Mas vamos aqui ficar concentrado só nesse, que é esse que vai importar. O sólido, líquido e gasoso. Bom, toda matéria é feita de átomo. Professor, qual é uma característica comum de toda matéria? Toda matéria possui átomo. Lembra quando a gente estudou que todos os seres vivos possuem células? Pois é, toda matéria possui átomos. Se uma célula é matéria, então as células também possuem átomos. Toda matéria é feita de átomos, que são incrivelmente pequenos. Em média, tem cerca de 1 nanômetro. Olha só, isso daqui é uma medida, certo? Nanômetro. Bom, metro você já conhece. Você já deve ter ouvido falar já de centímetro, milímetro e o nanômetro. Como o átomo, o milímetro seria uma medida muito grande para o átomo, certo? Então é utilizada uma medida chamada nanômetro,
certo? Mais pra frente a gente vai estudar isso daí. A matéria pode se apresentar para a gente conversa, como a gente está iniciando nossos estudos, nos estados físicos sólido, líquido e gasoso. Saindo um pouquinho aqui do assunto, existe um estado da matéria chamado plasma. Você conhece alguma matéria que está no estado de plasma? Conhece? Talvez você só não sabe que sabe, mas você sabe mesmo sem saber. Exemplo, o fogo. O fogo não está no estado sólido, ele não está no estado líquido e não está no estado gasoso. Mas o fogo é matéria, está no estado chamado de plasma. Não convém agora dizer a característica dele, mas eu já vou dizer, mesmo assim. Significa que prótons e elétrons estão separados. Certo? Vixe Maria. Deixa pra lá, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Bom, o estado sólido. O que determina uma matéria no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso? É o espaçamento entre os átomos. Cada bolinha dessa daqui vai representar, certo? Dessa ilustração, cada bolinha aqui dessa ilustração representa um átomo, certo? Então no estado sólido, os átomos eles estão se movendo bem lentamente. Só uma coisinha, os átomos estão se mexendo o tempo todo. Os átomos eles nunca ficam parados. A não ser em uma situação hipotética que eu também não vou falar agora, mas os átomos eles estão sempre em movimento. No estado sólido, eles vão estar aqui bem pertinho um do outro, bem juntinho, e vão se mexer pouco, certo? As partículas estão próximas das outras, não podem se movimentar, certo? Porque na verdade elas se movimentam aqui, eu vou corrigir, certo? Coloquei errado aqui. As partículas estão bem próximas uma das outras e se movimentam bem pouco, certo? Porque é uma grande força de atração entre elas. Aqui a gente tem um exemplo de um silício metálico, certo? O gelo é assim, né? A gente costuma estudar estado sólido, líquido e gasoso com a água, porque na água a gente já está habituado a ver os três estados, como é uma matéria, como é que muda muito fácil de estado físico. Então a gente costuma usar ela muito como exemplo. Mas enfim, os sólidos têm forma e volumes constantes. Voltando aqui novamente, vou voltar aqui. O que significa isso? Que um pedaço de lápis, um pedaço de madeira, ele vai ter o volume constante, a não ser que se divida ele pela característica de divisibilidade, mas o volume dele não vai aumentar de forma significativa, certo? O estado líquido. O estado líquido, diferente aqui da outra ilustração, ela está numa movimentação maior. Se a gente comparar com o estado sólido, ela está numa movimentação maior e há mais espaço entre os átomos, certo? A força de atração das partículas é menor e com isso elas podem se movimentar mais livremente. Um exemplo aí, a água em estado líquido, certo? Esse aqui é o modelo de organizações das moléculas em estado líquido e os átomos, obviamente, eles não são visíveis a olho nu, ok? A gente não tem a menor capacidade, tem a menor condição de enxergar um átomo. A gente não tem a menor condição de enxergar a célula, quanto mais um átomo que é muito menor. Se você despejar toda a água de um copo em um outro copo, em outro recipiente de formato diferente, o que vai acontecer? A água vai tomar forma daquele copo. Lembra? Lá no sólido que a forma não varia? A água varia. Se você colocar, dependendo de onde a água esteja, a forma dele vai variar. Ela vai se moldar aquele recipiente aonde ele está. Os líquidos têm, portanto, forma variável e volume. Eu coloquei aqui constante, mas é praticamente constante, certo? Estado gasoso. Os gases, certo? Então, as partículas se movimentam ainda mais livremente. Se a gente comparar com o estado líquido, elas se movimentam mais. O estado gasoso tem muita energia. Os átomos estão bem mais livres um que o outro, certo? Eles ficam mais distantes e as forças de atrações nela é quase nula.
Aqui a gente tem uma característica muito comum dos gases, que a gente pode comprimir, certo? Lembra aquele exemplo da seringa? Se a gente comprimir, a gente não mudou o número de átomos. O número de átomos é o mesmo, só mudou aqui o estágio de compressão. As partículas de gás ficam mais próximas quando o gás é comprimido, certo? Como o espaço entre as partículas nos líquidos é bem menor que nos gases, é mais difícil comprimir um líquido ou um sólido do que um gás. O gás não tem nem forma, nem volume definido. Isso aí vai depender da temperatura. O volume depende muito da temperatura. Ele ocupa todo o volume do recipiente onde ele está contido. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Agora eu gostaria de comparar o estado sólido, o líquido e o gasoso. Vou pegar aqui, certo, os átomos. Os átomos, cada bolinha dessa aqui vai representar um átomo, certo? Elas estão bem juntinhas. Estou fazendo aqui maior, mas o que eu quero representar é que elas estão bem juntinhas e se movimentam bem pouco. Já no líquido, elas já não estão tão juntas assim. Oh, como você desenha bem, Daniel. Certo? Elas possuem um espaço maior. Existe mais energia ali. E elas se movimentam um pouco mais. O gás já tem muita energia, está muito espaçado, eles se movimentam para um caramba, certo? E o nível de movimento delas é bem maior. Então aqui comparando, essa propriedade é muito importante, certo? Dos estados físicos, do sólido, líquido e gasoso. Como é que os átomos, o que define o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso? O comportamento dos átomos. O estado sólido, eles estão lá bem devagarinho, está friozinho. No líquido, os átomos já se movimentam mais e tem mais espaço entre um átomo e outro. E no gasoso, muito mais movimento. É mais energia. Aqui, menos energia. Aqui, mais energia. Ou seja, quanto mais quente, quanto maior a quantidade de calor que uma matéria possui, maior é a tendência das suas moléculas, dos seus átomos, entrarem em movimento. Olha lá, falando em calor, olha ele aí, o grande responsável pela mudança de estado. Mas o que é calor? Calor também é uma medida, assim como o quilo. Só que o quilo, o que o quilo mede? O quilo mede a quantidade de massa que determinada matéria tem. O calor mede a quantidade de energia. Certo? Quanto mais quente, quanto mais calor, maior é a quantidade de energia. Vamos pensar, se você está ali na sombra, onde não tem luz, existe menos incidência de raio solar naquela região, significa que aquela região, aquele espaço ali tem uma quantidade de calor menor. Se você sai dessa sombra, você sente o sol, você sente aquele maior calor, é óbvio, a quantidade de energia é maior, até porque você já sabe que a luz do sol possui grande quantidade de energia, certo? Calor é então a quantidade de energia que passa de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. Olha outro conceito importante. Calor vai passar de um corpo para outro. Por quê? Porque existe uma diferença de temperatura entre eles. Pensa aí um pouquinho, raciocínio lógico. O calor vai passar do mais quente para o mais frio ou do mais frio para o mais quente? Pensa aí um pouquinho. Do mais quente para o mais frio ou do mais frio para o mais quente? O que acontece é o seguinte, que o calor ele vai de um objeto mais quente para o mais frio, até que a temperatura se equilibre. O calor sempre passa do corpo mais quente, com maior temperatura, para o corpo mais frio, com menor temperatura, até que os dois corpos fiquem com a mesma temperatura, certo? Então aqui eu tenho a representação de um corpo mais quente e um menos quente. Quando você coloca eles em contato, vai haver transferência. Ah, se eu não colocar não existe transferência? Existe. Com o ar
Por exemplo, se você tem uma canela não, meu Deus, tá bom, a canela pode, vá, mas eu quero dizer uma caneca. Você tem uma caneca lá que tá com aquele café com leite, chocolate, aquele chocolate bem gostoso, aquele que você toma de manhã, você fala quero mais, muito, você coloca, vai, 10 copos de chocolate assim, pra depois tua mãe, teu pai te matar. Nossa, quanto chocolate tem nesse copo, aquele chocolate quente mesmo, gostosinho, a temperatura. Se você deixar ele ali, se você deixar aquela caneca, ele vai trocar a temperatura com o ar. Ué, ora, o ar não é matéria? Ele vai trocar também. Se você colocar a mão ali, o que vai acontecer? Ele vai esquentar a sua mão. Se ele estiver mais quente que a tua mão, ele vai esquentar sua mão. É isso que acontece. É a regra de transferência de temperatura. Quando se fornece calor, olha lá, é importante a gente começar a se acostumar, hein? Calor é a medida que mede a quantidade de energia. Quando se fornece energia para um corpo, as partículas deles começam a se movimentar mais rapidamente. Lembra? Quanto maior a quantidade de calor, mais os átomos se movimentam. Mais rápido vai ser o movimento dos átomos. Lembra? Sólido, que é mais frio, o sólido, os átomos juntinhos se movimentando pouco. O gasoso, os átomos mais espaçados e se movimentando mais. Certo? O fornecimento de energia pode provocar mudanças de estado físico da matéria, certo? Ele que é o responsável por mudar o estado físico. Pode ou não, certo? Se você, por exemplo, você tem lá um copo de água que tá... Você coloca um copo de água, não vai fazer isso não, hein? Por favor, hein? Faça não, mas pega na chaleira. Se bem que tem uns vidros aí que você pode colocar no fogo, né? Mas pega uma chaleira, você colocar ali no fogo. Se você não fornecer energia suficiente, a maior parte daquela água vai continuar em estado líquido, certo? Porque você não forneceu energia suficiente. Então, para que ela vire toda ela em estado gasoso, você tem que deixar ela durante um tempo, certo? E fornecer calor suficiente para que, por exemplo, a água passe do estado líquido para o gasoso. Vai voltando aí se estiver muito rápido, certo? Vai voltando, né? Não tenha pressa. Bom, era isso aí. Opa. Deu Pauling no programa. Esses programas são uma maravilha. Eu gosto tanto deles. Seus bonitinhos. Estou de volta. Aconteceu um negócio ali muito esquisito no meu computador. Sei lá, alguma ação muito maligna. Uma coisa tentando aqui, sei lá o que com o meu computador. Mas está resolvido. Muito bem. Quando a temperatura do gelo chega a 0 graus Celsius, né, referência da água. Professor, coloca aí por favor o ponteiro, senão eu não consigo ver. Coloco, tenha paciência. É muita hora nessa calma, ou muita paciência nessas horas. Bom, quando a temperatura, copiando isso, tá lindo. Quando a temperatura do gelo chega a 0 graus Celsius, toda a energia fornecida, calor, passa a ser usada para mudar a organização das partículas e assim promover a mudança do estado, certo? Aqui a gente tem uma representação do gelo e da água, ou seja, nossa referência aqui é a água, certo? É a água, esquece ali o vidro, que o vidro também é matéria, mas aqui o que está acontecendo? A gente tem a mesma matéria em duas situações diferentes, certo? Ela é em estado sólido e em estado líquido, passando por uma mudança chamada fusão do estado sólido para o estado líquido. Então aqui o gelo, os átomos se comportam, eles estão mais juntos. Essa ilustração não é mais perfeita de
todas, mas eles estão mais juntos, estão com menos movimento e possuem uma forma simétrica. Existe uma simetria aqui entre elas que vai conferir essa dureza. Durante a fusão ou a solidificação, a temperatura da água permanece constante. Dizemos então que o ponto de fusão ou a temperatura de fusão ou de solidificação da água é de 0 graus Celsius. Até que toda essa água, toda essa matéria, gelo e água em estado líquido, passe a mudar, ela ficará na temperatura de 0 graus Celsius. A partir do momento que o gelo se acabar, aí a temperatura vai mudar novamente. Certo? Continuando, o ponto de fusão é, portanto, uma propriedade... legal, essa daqui, ó. Uma propriedade específica. A gente está falando aqui de propriedades gerais, mas agora, então, um termo novo. O que significa específico? Significa dizer o seguinte, que a água tem o seu ponto que é dela. Que o óleo tem um ponto de fusão que é dele, certo? Então é específico daquela pessoa. Assim como, aquela pessoa tem o cabelo enrolado assim, aquela pessoa tem um olho que é desse jeito, aquela pessoa, o professor tem olho verde, só que não. Enfim, certo? São as propriedades específicas da matéria. É isso que a gente, por exemplo, vai diferenciar um tipo de rocha do outro. A gente não sabe quais são os tipos de rocha, a gente pode usar o método das propriedades específicas para determinar quais são as matérias que são compostas em determinado elemento. Bom, assim como na fusão, a ebulição também é uma propriedade específica. A água, por exemplo, tem o seu ponto de ebulição específico. No caso da água, o ponto de fusão da água, PF não é prato feito, certo? É 0 graus Celsius, enquanto o seu ponto de ebulição é quanto? Quanto você tem que saber, por favor. Quanto que é? 100 graus Celsius. Com 100 graus Celsius, a água ferve. É isso que acontece, né? Com 0 graus Celsius, a água começa a transformar em gelo. Ou se passando para cima, começa a ficar líquida, para baixo gelo. E aqui, a mesma coisa, abaixo de 100, estado líquido. Acima de 100, ela virou gás, certo? A água em estado gasoso. Isso daqui, ó, é da água. Eu não posso, por exemplo, usar isso daqui para outra matéria. Por exemplo, cimento. O cimento também tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? O ponto de ebulição e de fusão do cimento é completamente diferente da água. Por quê? Porque essa é uma característica específica, essa é uma propriedade específica. Cada substância tem uma temperatura de ebulição ou ponto de ebulição específico, que ajuda a identificar uma substância, ou seja, uma propriedade específica, que é só dela, só daquela substância. A passagem do estado líquido para o gasoso pode ocorrer também por evaporação, certo? Que é diferente de ebulição. E é usado como forma de passagem do estado líquido para o gasoso. Quem lembra aí, eu falei qual é a diferença entre ebulição e evaporação. Pressão e mudança de estado. Bom, acontece o seguinte, que a pressão pode determinar uma mudança de estado. Para que serve a panela de pressão? Pensa aí um pouquinho. Mana, mulher. A panela de pressão serve para aumentar a pressão. E quando eu aumento a pressão, toda vez que eu aumentar a pressão, determinado líquido vai, toda vez que eu aumentar a pressão, eu também aumento o ponto de ebulição. E vice-versa, se eu diminuir a pressão, eu diminuo o ponto de ebulição. Então aqui na panela imagine uma panela comum, sem tampa. Você não vai criar pressão ali. Se você coloca uma panela de pressão,
o ar que começa a evaporar, ele vai ficar preso dentro da panela, vai aumentar a pressão. O que vai acontecer? A água vai esquentar mais. Por isso cozinha mais rápido. Você aprendeu que o ponto de ebulição em condições normais da água é de 100 graus Celsius. Só que eu posso modificar isso. Se eu aumentar a pressão, o ponto de fusão da água vai para 120 graus Celsius. Eu vou usar a água como referência. Água, beba água, se hidrate. Por isso que quando você cozinha na panela de pressão, o cozimento é mais rápido, simplesmente porque nós conseguimos aumentar a temperatura utilizando a pressão. Então, mas você não disse que é específico, professor? Então como é que a água pode aumentar de 120 graus Celsius? Sim, continua sendo específico, porque o aumento de pressão também segue uma lógica. Quanto mais, se eu aumentar a pressão em determinada porcentagem, a temperatura da água também vai seguir uma equação, vai seguir a mesma lógica, aumentando a pressão, eu aumento a temperatura da água, o ponto de ebulição. Tá percebendo aí que são vários conceitos, né? São várias coisas. Então faz o seguinte, volta um pouco, anota, né? Porque tem um monte de conceito aqui, certo? Tem um monte de conceito, não é fácil a gente pegar assim logo de cara. Como é um vídeo, dá pause, escreve, volta, assiste de novo, dá um joinha para ajudar nós aí, certo? Se você é uma belezinha, dá um joinha. Como eu disse, é por isso que os alimentos cozinham mais depressa na panela de pressão. O vapor formado pelo aquecimento de água fica preso dentro da panela e exerce sobre o líquido uma pressão maior do que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é essa que você está agora aí, animal, acordado, mamífero, certo? Você está aí agora sendo coberto pela atmosfera. A gente nem sente a pressão, né? A gente está tão habituado a ela que a gente nem sente a pressão. Desse modo, a ebulição passa a acontecer a uma temperatura mais alta. Pode chegar a cerca de 120 graus Celsius. Como o líquido chega a temperaturas mais altas do que em uma panela comum, sem pressão, o alimento cozinha mais depressa. Continuando. O mesmo efeito acontece em relação à altitude. O que acontece? Essa figura aqui é maravilhosa, certo? O que a gente tem aqui? O que vocês estão vendo? Primeiro pensa, o que vocês conseguem observar nessa figura e deduzir o que tem em relação à matéria? Bom, você pode falar montanha, neve, árvores. Bom, não tem árvore aqui, mas faz de conta que tivesse, né? Será que alguém aí pensou em ar? Será que alguém aí pensou na atmosfera? Tudo isso daqui é matéria em estado gasoso. Então pensa o seguinte, certo? Essa coluna de ar, desenhar aqui bonitinho, exerce uma certa pressão. Faz de conta que você está em uma alta altitude. Alta altitude é fogo, né? Esse caboclo aqui está submetido a uma certa pressão. Esse outro mesmo caboclo aqui, que está mais baixo, repare que é o seguinte, essa coluna de ar tem mais ar em cima dessa pessoa do que ar em cima dessa outra pessoa. Vou tentar usar um outro exemplo. Se você já mergulhou, você já deve ter percebido que quanto mais fundo, você sente uma pressão maior da água. O ar funciona como a água, certo? A pressão aqui é maior, certo? Ou seja, pense. Lembra que a pressão tem a ver com o ponto de ebulição da água? Aonde a água vai ferver com uma temperatura menor? Grande altitude ou menor altitude? A resposta correta é a seguinte: a temperatura de ebulição varia com a pressão, certo? Se aqui tem uma pressão menor e aqui tem uma pressão maior, porque tem toda essa coluna aqui pesando na cabeça desse aqui, só tem um pouquinho de ar na cabeça dessa pessoa,
certo? A temperatura, se eu ferver a água a essa altitude, a água não vai chegar a 100 graus Celsius. Olha aqui a temperatura da água. A água vai ferver a 71 graus Celsius. Enquanto essa pessoa aqui, que está no nível do mar, a referência é o nível do mar, viu? Por isso que a gente... Opa, sai daqui. Por isso que a gente usa... a gente toma como referência os 100 graus Celsius, que significa o nível do mar, certo? A 3.500 metros de altitude, a água vai ferver a 89 graus Celsius. Imagina, você está lá no Tibete, vai colocar uma água para ferver, fazer o seu café, a água não vai chegar a 100 graus Celsius, ela vai chegar a 89 graus Celsius, certo? Então, se você cozinhar lá qualquer coisa com uma panela comum, vai demorar mais para ferver, certo? Volta. Se você não entendeu esse conceito, volte, estude, anote, faça o texto, anote o que você estiver entendendo, veja o vídeo de novo. Então, a gente pode resumir dessa seguinte forma: a variação da pressão influencia também outras mudanças de estado. Propriedades específicas da matéria são aquelas que variam de uma substância para outra. Ou seja, as substâncias, elas não apresentam, certo, as mesmas características. Podem apresentar características semelhantes, mas não as mesmas características. Uma delas é a dureza. Você tem substâncias que são mais duras do que outra. Toda substância possui dureza. A gelatina, meu amigo, ela possui dureza. A areia, meu amigo, possui dureza. Mas ela, se você for comparar ela, por exemplo, com quartzo, a dureza do quartzo, obviamente, é muito maior, certo? Então, o que vai variar aí é a quantidade de dureza, certo? Então, dureza é uma medida de resistência que uma substância apresenta ao ser riscada por outra. Quanto maior for a resistência ao risco, mais dura será a substância. O diamante é o mineral mais duro que se conhece. Olha aqui, ó, a substância mais dura da Terra, o diamante, certo? O diamante é mais duro do que o aço. Para você ter uma ideia, o diamante corta o aço. Densidade. Opa, chegamos a uma fórmula. Ai, papai. Chegamos a uma fórmula. Densidade é igual a massa dividido. Eita, dividido. Eu tenho que manjar a divisão. Se eu não souber tabuada aqui, lascou, papai. Então, densidade é uma relação entre massa e volume de um corpo. Pode ser calculada pela seguinte forma. Vou tentar explicar aqui de maneira bem decisiva não, bem objetiva, o que é densidade. Faça a seguinte pergunta: o que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Pergunta clássica. O que pesa mais? Olha a palavra que eu falei, né? O que pesa. A gente está tão acostumado a falar que pesa, mas o correto é: quem tem a maior massa? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Pense. Bom, mano, se você respondeu A 1 kg de chumbo ou respondeu A 1 kg de algodão, velho, tu errou redondamente. 1 kg de chumbo é igual a 1 kg de algodão. Epa, é verdade. Mas já percebeu? Vou desenhar aqui, ó. Aqui, ó, o chumbo é um negocinho assim pequenininho, enquanto o algodão, vou ter que ter uma ruma de algodão para chegar a 1 kg. Faz de conta que esse aqui é o algodão, faz de conta que esse aqui é o chumbo. Os dois pesam 1 kg. Você percebe que aqui o algodão ele está ocupando um espaço maior? Sabe por quê? Porque o chumbo ele é mais denso. O algodão ele é menos denso. Continua sendo 1 kg. O que está a diferença no caso é a densidade. Ai, conceitinho danado. Ou seja, você possui a mesma massa para volumes diferentes. Mesma massa, que no caso seria 1 kg, para volumes diferentes. Quem é mais denso? Chumbo ou o algodão? Se a gente for fazer o cálculo, a gente vai descobrir que é o algodão.
faz de conta que o volume do chumbo aqui vamos colocar aqui 0,1 litro de volume. Eita, chegamos nas contas, hein? 0,1 litro. E aqui o algodão seria 2 litros. Tô só, certo? A massa eu já sei. Eu quero descobrir a densidade. Então eu tenho 1 quilo. Um quilo. E aqui, no primeiro caso, aqui no chumbo. E aqui eu tenho 1 quilo também, no caso do algodão. Só que a massa é 2 litros. Certo? Aqui o algodão. Bom, aqui só observando a conta, eu vejo que eu tenho 1 quilo para 0,1 litro. E aqui eu tenho 1 quilo para 2 litros. Logo, a densidade do algodão é maior. A gente vai fazer muito dessas contas aqui, viu? Nós vamos fazer muito essa continha. Estou apresentando aqui, certo? Não importa. Agora, tanto... outra coisa, uma outra comparação também, né? Quem tem densidade maior? O óleo de soja ou a água? Uma outra maneira de você fazer isso com os líquidos, que não se misturam no caso, é você colocar eles no mesmo recipiente. Quem for para baixo é quem tem densidade maior. No caso, você já deve imaginar, né? Água, chumbo e chumbo não. Água e o óleo de soja vai ficar em cima, a água embaixo. Quer fazer uma outra experiência para saber quem é mais denso? Pega o chumbo e joga na água. Quem é que vai para baixo? O chumbo, ou seja, o chumbo ele é mais denso. Então esse é um conceito importante. Vamos estudar bastante ele, vamos fazer muito esse cálculo aqui, certo? A gente vai estudar bastante ele, essa propriedade bem importante da matéria. Opa! Aqui, como eu já havia dito, né? A flutuação, o gelo. Se o gelo está flutuando na água, pergunta: quem é mais denso? O gelo, a água em estado sólido, no caso o gelo, ou a água em estado líquido? Só observando, se você dominou esses conceitos, aprendeu esses conceitos básicos, você sabe a resposta. O gelo é menos denso do que a água. Se ele é menos denso, ele vai flutuar. A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa no óleo. O óleo ele é menos denso, então ele vai flutuar. A água vai para baixo, porque ele possui mais massa, aquilo que a gente chama popularmente, né, de mais pesado. Mais para frente a gente vai descobrir por que não é correto usar a palavra peso. Peso é outra coisa, ok? Bom, era isso aí que eu tinha para dizer. Estude. A vantagem de estudar por vídeo é que você pode dar pausa a hora que você quiser, assistir quantas vezes quiser, xingar o professor pra caramba, o professor não tá ali mesmo, seu professor, você é um lindo, um fofo, né? Xinga mesmo, certo? E volta, estude aí. Qualquer dúvida, mano, deixa aí nos comentários, certo? E já falei, dá trabalho fazer um negócio desse, eu tô aqui, dá trabalho fazer o slide, fazer o vídeo, explicar. Mano, se você é uma belezinha, dá um joinha, certo? Ficamos por aqui. Tchau pra você. Espero que você fique muito bonito aí. É nóis, Queiroz, suave na nave, leve como a neve. Até a próxima.